Pessoal, mais um vídeo aí hoje, né? Aproveitar que tá um dia meio paradão aí, vamos fazer mais um vídeo aí sobre as ideias, algumas ideias dos Beatles, né? Fab Four. No caso, vamos falar do John Lennon e do George Harrison, né? Algumas ideias de guitarra. Logicamente que a gente está falando de algumas ideias em termos de equipamento, né? Não ideias musicais, né? Eu quero mais para frente trazer aqui algumas ideias musicais, humildemente, dentro da minha capacidade, sobre os Beatles, né? Mas primeiro vamos entender um pouquinho o som, né? A matéria-prima do que era feita a música dos Beatles, né? Que é o som, algumas ideias musicais dos Beatles, né? Vamos falar aqui de alguns instrumentos que ficaram mais famosos na mão dos Beatles, né? Do John Lennon, né? Que era a Epiphone Cassino, que foi apresentada para ele pelo Paul McCartney. A Epiphone Cassino, ela é uma guitarra acústica, porque ela não tem aquele bloco central de mogno, como tem as 335. Então você sabe que ela é uma guitarra acústica, ela é oca e ela tem dois P90. E a escala dela, o corpo, ele alcança um pouco mais da escala, então é mais difícil fazer solos com a Epiphone Cassino. Não que seja impossível, mas a 335, por exemplo, ela tem um acesso mais fácil nas casas aqui de baixo. Então ela é acústica, que ela não tem aquele bloco de madeira no meio, onde ficam os captadores, né? assim como tem a 335. E ela tem os P90. E o John Lennon, na época, o que ele fez? Ele queria um som mais orgânico da guitarra, ele acabou lixando, tirando todo o acabamento dela. Ele mesmo lixou, por isso que ela tem aparece aquela madeira clara, né? Porque ele tirou o verniz, tirou todo o acabamento, ele achava que a guitarra precisava respirar, ela ia ter um som mais orgânico, e assim ele fez. Talvez com ela desligada, isso fique mais evidente, né? Ver ela sendo uma guitarra acústica, ela tem um som alto desligado, porque ela não tem aquele bloco de madeira no meio. Então talvez a falta do verniz, com ela desligada, seja uma coisa que dê para perceber alguma alteração no timbre ali, com ela desligada e sem estar ligada a alguma parte elétrica. Agora, eu acho que ligado no amplificador talvez não tenha tanta diferença assim. Então essa era a guitarra do John Lennon, né? John Lennon. O George Harrison já usava a Gretsch Duojet, né? Inclusive Gilmour tem uma também, a Gretsch Duojet. E o George Harrison usava muito slide e tal. Agora, os amplificadores que estavam disponíveis para ele na época eram os Vox, né? Vox AC30, e tinha um outro Vox que era híbrido, que eu não me lembro o nome, que tinha o pré, ele era transistorizado, e o power valvulado. 2 falando de 12. E eles, a pedido deles, porque quando eles tocavam nos shows era muita gritaria, ninguém se escutava. A gente estava falando aqui no começo dos PAs, né, dos sistemas de som endereçado ao público, PA, né, Public Addressed, né, endereçado ao público. Então a gente está falando aqui no começo do PA. Então eles pediram para a Vox fazer um amplificador de 100 watts. Aí foi construído o famoso Vox Super Beatle, né? Que é aquele Vox grande, é um cabeçotão de 100 watts, com aquelas caixas, se eu não me engano, são 8 de 12, e tem aqueles arcos cromados em volta, né? A gente vê recentemente, antes de falecer, a gente via no show do Tom Petty and the Heartbreaks, né? Alguns shows dele, vocês vê que tem uns Vox Super Beatle lá atrás, os amplificadores bem altos, grandes. Então isso aí é contribuição dos Beatles, né, para o mundo da música. Igual a Peter Townsend também pediu para Marshall duas caixas 4 de 12, uma em cima da outra. Mas isso vai ser assunto com outro vídeo do Peter Townsend, né? Mas dos Beatles, então, a gente tem a guitarra Epiphone Cassino do John Lennon, né? Você tem a Gretsch Duojet do George Harrison, e você tem os amplificadores Vox. Então, se você quer tirar um som semelhante ao dos Beatles, talvez seja interessante você achar alguma coisa semiacústica ou acústica,
e algum amplificador que lembre o Vox, né? A gente tem aqueles pedais da Joio, até que tem o Acetone, que é um simulador de Vox. Nós vamos fazer aqui ainda no canal uma experiência com aquele pedal, que eu estou com muita expectativa boa naquele pedal, acho que vai ser uma coisa muito legal. Nós vamos simular uns Vox aqui, eu não tenho nenhuma semi-acústica, mas a gente vai dar um jeito nisso, e nós vamos usar o Vox Acetone. Eu tenho o Waldman, aquele do Mozart Mello, que é uma cópia do Acetone, né? Então nós vamos fazer uma simulação mais para frente aqui de amplificadores, oh meu Deus, Vox. Pedais que tinha na época, a gente tem aí o Fuzz, o Gibson Maestro Fuzz, né, gente? Então, é o pedal que tinha na época para você conseguir aí uma distorção, um overdrive. Enquanto você tem, na época da mesma região, vamos chamar um pouco depois, você tem o Brian May, que usava o Range Master Treble Booster. Os Beatles, que são um pouquinho anteriores a isso aí, eles contavam simplesmente com o primeiro Fuzz da história, né? Que eu acho que foi o Gibson Maestro Fuzz, que ele vinha com um disco de papelão, que é o primeiro review que se tem notícia de um pedal, é o disco que vinha. Antigamente você comprava uma geladeira, isso muito antigamente, vinha um disco de papelão que você colocava na vitrola e o vendedor falava as qualidades daquela geladeira. Eles fizeram isso com o Gibson Maestro Fuzz. O pedal ele vinha com um disco de papelão e ali você escutava alguns exemplos dos sons que você podia fazer com esse pedal. Então é o Gibson Maestro Fuzz. Alguma coisa que se assemelha hoje a um Face Fuzz um pouco mais esquentado, ou um Tony Bender, alguma coisa nessa ordem aí. É sabido, né, que as diferenças do Face, do Tony Bender e do Big Muff é a quantidade de transistor, né? O Fuzz Face tem acho que um transistor. Não, o Fuzz Face são 2 transistores, o Tony Bender 3 e o Big Muff 4, alguma coisa assim. Mas nós vamos falar melhor disso aí mais para frente. Vai aumentando a distorção, né? Os 3 tipos de transistor. E o Gibson Maestro Fuzz era o pedal, era o Fuzz da época, né? Que foi usado no esquema dos Beatles, né? E eles usavam também muito Benson Echo Rec, na voz, John Lennon tem muito, voz do Paul McCartney. Deve ter usado alguma coisa com guitarra também, que é uma máquina de eco, um delay maravilhoso, né? Um Benson italiano, né? Uma máquina italiana de eco, de delay. Então essas aí foram humildemente algumas ideias dos Beatles. É logicamente que as ideias dos Beatles consistem muito mais na elaboração e no talento musical deles, né? Mas como esse aqui é um canal dedicado a guitarras, a instrumentos e equipamentos de guitarra, não custa nada a gente dar uma pincelada aqui mais ou menos, algumas ideias em termos de guitarra que principalmente o Lennon e o George Harrison tiveram, né? Já que o Paul McCartney se dedicava mais ao contrabaixo, né? Mas então essa foi algumas das pinceladas básicas aí do equipamento, que era uma coisa muito simples, né? E muito simples e muito eficaz, diga-se de passagem, que são timbres maravilhosos, né? Eu vejo hoje em dia muita gente tentando reproduzir aqueles timbres, muitas vezes com equipamento transistorizado e não consegue, e não sabe para onde ir para tentar reproduzir aquilo. Então você vai ter que procurar alguma coisa que se assemelha com a semiacústica ou uma acústica, alguma coisa que se assemelha a um Vox, e muitas vezes você vai ter que usar um Fuzz para aqueles recursos, né? Para que aquilo soe parecido com Beatles, né? Para você tirar algum timbre semelhante daquilo lá, seja na sua pedaleira digital, seja algum simulador que você tenha, alguma coisa assim. Sempre lembrando que a Epiphone Casino, ela tem 2 single coils P90 grandes, né? Aqueles P90 grandes. E a Gretsch Duojet, eu acho que são humbuckers, eu não tenho certeza, mas é só dar uma conferida aí. Eu acho que a Gretsch Duojet ela é fabricada até hoje. Só dá uma conferida no site da Gretsch aí, ver se é aqueles Fuller Tron, não sei que tipo de captador é aquele.
mas é a Gretsch Duojet. Seja lá o que for, são timbres lindos de guitarra, né? Sons que ficaram na história, na memória auditiva da gente aí até hoje, né? E muita gente ainda quando vai tocar Beatles tenta reproduzir essa sonoridade. Então é bom você procurar esse tipo de simulação, esse tipo de equipamento, se você quiser ter aquele som. Beleza? Então há um modestíssimo vídeo aí, curto, das ideias do Fab Four, né? Dos Beatles, né? Algumas coisas que usavam na época. Valeu? Então, forte abraço aí, muito obrigado.